malucas que ninguém entende, né? Por exemplo, no caso da cirurgia do meu filho, custou R$40 mil as 2 cirurgias conjunto. O convênio me reembolsou R$2.200. Ele achou razoável. Entramos com um processo e eu pleiteei no processo: olha, eu quero reembolso integral, quando menos 50%. Né? Vamos dividir o prejuízo. Né? Porque, tudo bem, ele teve um problema, ele tem a vida inteira, vocês vão lucrar bastante ainda com esse garoto. Então vamos dividir. O juiz pediu sabiamente que o convênio indicasse 3 profissionais listados no convênio que pudessem ter realizado o procedimento. E o convênio confessou: não tenho nenhum. Então, juiz, se não tem nenhum, você é obrigado a pagar 100%, porque faz parte da contratação. Se contrata um seguro-saúde para estar seguro. Se o convênio não tem condições, ele tem que reembolsar integralmente. Ah, ele tinha médicos, mas o procedimento foi de emergência. Eu não tenho tempo de pedir autorização, esperar 15 dias, aquele tipo. Em caso de emergência também, o reembolso tem que ser integral. Não, não foi de emergência. Meu médico de confiança, meu cardiologista, meu urologista, meu ginecologista. Bom, nesses casos, se não houver uma justificativa plausível para o reembolso em valores pífios, o reembolso tem que ser integral. Ou então o juiz vai arbitrar de caso para caso qual é o montante do reembolso. Então esse é um ponto de questionamento constante. Os senhores têm que saber que é possível questionar. Se a gente não questiona, daqui a pouco a gente está igual os americanos em termos de seguro-saúde. Quase nada é coberto. Eles colocam lá, na maior parte das apólices, uma limitação por valor. Até R$100 mil eu cubro. Depois disso, você está por sua conta e risco. Daqui a pouco estamos nesse patamar que é o sonho das seguradoras. Né? Então temos que lutar para manter essa jurisprudência. Outro ponto que também atingiu todos em cheio é ajuste por faixa etária. Já receberam aquela carta? Alguns já receberam há algum tempo, alguns receberam mais recentemente. Olha, você está atingindo 59, mas era 60. 60 anos, vou mudar. O reajuste de 40, 50, 100% de reajuste por faixa etária. Único e tão somente porque os senhores e senhoras estão mais velhos. Isso é ilegal e inconstitucional. Por quê? A Constituição cidadã, ela proíbe a discriminação em razão de sexo, idade, credo, né? Uma série de coisas. Então, é proibido estabelecer discriminação em razão da idade. Ah, é razoável o segurador estabelecer um critério para cobrar mais de quem tem um índice de sinistralidade maior? Pode ser razoável no momento da contratação. Agora, depois que eu estou usufruindo do plano, pagando, dando um lucro danado há 30 anos, não é razoável, porque eu não viro outro cliente, eu continuo sendo o mesmo cliente. Seria a mesma circunstância eu ter um seguro de vida, e a seguradora já ensaiam isso, mas por enquanto ainda não vi nenhum caso do gênero. Já fazem isso de propósito, né? A pólice de vida tem 1 ano, né? E a cada ano ela é renovada. Eu, como todo mundo, tenho família, fiz um seguro de vida. Mas já fiz um seguro alto, porque esse é o meu plano de previdência, é um dos planos de previdência. Eu quero que quando eu morrer, por velhice que seja, meus herdeiros recebam. Aí eu com 89 anos, aí quando eu estou com 89 anos, não vão renovar a pólice, mas podem contar com o processo, porque não é certo. Eles lucraram a vida inteira com aquilo. No momento que eu preciso, é a mesma coisa que eu tenho um seguro de carro, na hora que eu tenho um sinistro, não querendo pagar o sinistro. Da mesma forma, é da natureza do seguro o risco para a seguradora. Agora, esse risco, obviamente, é contrabalanceado pela expectativa de lucro, e não só num contrato específico. Ela não ganha no meu contrato, mas ela ganha uma infinidade de outros. Isso é da natureza da atividade. Não pode estabelecer discriminação. Bom, eu já recebi essa carta, já tive um reajuste faz 10 anos. Tem direito de discutir, por liminar, pedir o reajuste imediato, tirando o acréscimo que foi decorrente da faixa etária e pedir os valores que foram cobrados a mais nos últimos 10 anos. Essas ações podem se tornar aí bastante significativas, não só no medicamento, também na recuperação daquilo que já tivesse sido pago indevidamente, também matéria hoje pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tá? A respeito dos esperneios da ANS, como visto, questão aí de 1 mês, né, o diretor lá da ANS, ele era advogado da seguradora, vocês viram isso? Que país, né? Que país. O órgão regulador tem como direção
as próprias seguradoras. Lógico, vai regular, mas de vez em quando solta lá vamos incluir milhões de procedimentos. As seguradoras vão ser obrigadas a dar mais sessões de fisioterapia. Gente, isso aí é tão pequeno dentro do universo. 50 milhões de pessoas foram atingidas. Hoje nós vivemos, muitos dos senhores, todo mundo já leu aqui, 1984, do George Orwell. É o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade está sempre divulgando que o Brasil está bom. Aí solta que 50 milhões foram beneficiados pela nova norma da ANS. A mesma ANS que fala que isso aqui pode ter registro por faixa etária, pode limitar procedimento, pode fazer o que quiser. Aí dá um pouquinho para dizer que são um grande órgão regulador. Grande Ministério da Verdade. Bom, por último, falar uma questão que tem se tornado aí reiterada, dos valores que são cobrados para aqueles que se aposentaram dentro da empresa ou não, já eram aposentados quando entraram dentro da empresa, permaneceram contribuindo para o plano de saúde da empresa, seja a Sul América, seja o Porto, mesmo que tenha havido mudança de seguradora ao longo desses 10 anos, é contado o período todo, porque sempre que há essa mudança, a compra das carências pela seguradora nova, então os direitos e deveres também são adquiridos. Então quem ficou no mínimo 10 anos na empresa, se aposentou na empresa ou já era aposentado, e depois é demitido sem justa causa, há o direito de manutenção do plano de saúde coletivo, não individual, não uma apólice direcionada somente a pessoas mais idosas, pessoas com mais idade. O que o artigo 31 da norma 656 garante é o direito de manutenção do plano para o segurado e para os seus dependentes de forma vitalícia, se a pessoa já era aposentada e contribuiu no mínimo 10 anos, nas mesmas condições. Nas mesmas condições quer dizer, no mesmo plano de saúde coletiva, o mesmo valor, arcando único e tão somente a mais com aquilo que o ex-empregador contribuía e que agora vai ser pago diretamente pelo segurado. Qual o sentido dessa norma? Na verdade, eu defendo todas as palestras, nos processos, contra todas as contestações das seguradoras. Na verdade, essa lei nem precisaria existir. Porque veja, eu sou o cliente da seguradora, eu fui demitido sem justa causa, eu tenho o direito de continuar sendo cliente, eu mesmo cliente. Eu vou pagar o quê? O triplo? Não, eu vou pagar a mesma coisa. Só que em vez da seguradora receber uma parte de mim, uma parte da empresa, ou tudo da empresa, mesmo quando a empresa paga na integralidade, não há chamada contraprestação. Porque essa contraprestação que a lei menciona, os juízes vêm entendendo que se a empresa pagava, era uma forma de salário indireto, então eu contribuía de certa forma. Só que a empresa me repassava o valor integral como salário indireto. Então eu continuo sendo o mesmo cliente, então eu tenho direito a manter o mesmo plano e ficar vinculado à mesma apólice coletiva. Qual é a vantagem para o segurado? Olha, dentro da apólice coletiva, eu vou ter o meu custo, que é maior, obviamente, quando a minha idade é mais avançada, diluído com os mais jovens da apólice. Certo? Então, aquele custo é infinitas vezes menor do que se eu tiver num plano individual ou se eu tiver num plano coletivo que somente tem gente idosa. Não só o valor em si, como os índices de reajuste. Né? Se eu estou numa apólice com um índice de sinistralidade maior, e já que nas apólices coletivas não há necessidade de se manter o reajuste vinculado aos reajustes vinculados pela ANS, que são aplicados só aos planos individuais, mas ele é negociado ano a ano, de contratante e contratado. Se eu tiver uma apólice que só tem gente com idade mais avançada, obviamente os reajustes vão ser bem maiores. Né? No grupo todo que envolve pessoas jovens vai ser de 6%, na apólice com pessoas mais idosas vai ser de 20%, 25%, 30%. Qual é a ideia da seguradora em não cumprir essa lei? Eu quero mais é isso. Eu não quero ter um segurado pagando mais. Eu quero tocar esse segurado para fora. Por quê? Porque ele me traz prejuízo.
a possibilidade de me trazer prejuízo é muito grande. Então, quando a seguradora não cumpre essa determinação, a ideia dela é expulsar mesmo. Ou se não expulsa, pelo menos ela está tendo uma boa redução do custo com um aumento estrondoso. Mas o que infelizmente acontece para muitas pessoas é que ela simplesmente não... A empresa hoje é obrigada a comunicar sobre esse direito. Aí comunica, daí a seguradora informa o valor. Olha, se pagar 600, vai pagar 3 mil reais. Pelo mesmo plano, os mesmos dependentes, a mesma categoria. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Bom, fazem um cálculo, acabam aderindo a um plano junto à sua categoria profissional, né? OAB, CREA, tem lá os planos da administradora. Tem bastante propaganda, agora não me lembro dela, mas... Qualicorp. Isso, a Qualicorp. Você faz a conta, bom, aqui eu vou pagar, em vez de 600, eu vou pagar 2 mil. Mas o plano que a empresa me oferece, que a seguradora me oferece, dentro do que ela diz que está respeitando o meu direito, é 3 mil. Então acontece a migração quase que automática, né? Então, nós tivemos muitos questionamentos. Não sei se essa é a situação dos senhores, realmente não estudei a situação concreta dos senhores, mas nós tivemos muita procura, até acabou sendo bastante divulgada. Você jogar lá na internet, aposentados, plano de saúde, vai aparecer a minha cara, vai aparecer o nosso escritório, porque a gente trabalha muito com o Grupo Itaú. O conglomerado Itaú, ele manda uma comunicação para a pessoa depois do prazo lá do programa de demissão voluntária ou do prazo da convenção dos bancários, dizendo, olha, você vai querer aderir ao plano, eu vou te manter como... Nos termos do artigo 31, o reajuste chega a ser de 300%. Aí, um cliente específico nos procurou, tinha uma questão previdenciária, aí nós conseguimos liminar, conseguimos sentença, foi para o PJ, foi para o STJ, foi confirmado. Hoje nós temos 700 clientes nessa mesma situação, em casos em que a liminar é concedida assim, em questão de 1-2 dias, porque a jurisprudência está muito sólida, não só nos tribunais superiores, como nos juízes de primeira instância. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele tem sido muito enfático no sentido de reprimir esse tipo de tentativa das seguradoras em expulsar os aposentados ou negar o direito aos aposentados que a lei concedeu. E é isto. Alguma dúvida? Faremos todos os assuntos dentro do prazo. Pois não? Esse artigo 31 da 965 é retroativo? Ele se aplica aos contratos firmados, inclusive anteriormente. Desde sempre. Se o senhor firmou, se o contrato se o seguro ele foi firmado anteriormente à norma se aplica também, ela tem efeitos retroativos, porque ela tem caráter social e ela tem aplicabilidade imediata. Parece que tem muita Tem um universo gigantesco. Agora, infelizmente, no nosso país, até em razão da demora, aí essas notícias elas não são feitas dessa forma por outro motivo, né? O Ministério da Verdade solta lá, aposentados perderam os planos de saúde ganham. Quando sai uma notícia ruim, boa para o governo, ou boa para os amigos do governo, ela é maciçamente divulgada para quê? Para desestimular. Então, do universo de 1000 pessoas atingidas, diria para os senhores que nem a metade leva essas discussões adiante. Por isso que contrariar a lei no nosso país é um grande negócio. Bom, muito obrigado pela atenção. Com relação ao imposto de renda, você nos disse aqui que a partir de 1989 até 1995 os valores recolhidos, montantes recolhidos, poderiam ser requisitados para todos os efeitos. Dentro dessas datas, possivelmente, eu entendo que a partir de aposentado de 1995 não é possível fazer uma requisição desse valor? Não, aí a requisição ela não foi a tributação de 89 a 95 que foi indevida. Ela foi devida. Por quê? Porque a lei da época não permitia o benefício fiscal que existe hoje de dedutibilidade na declaração. O que existe hoje? Se eu faço uma contribuição num plano de previdência fechado, né, no PXBL,
não VGBL. Se eu faço um PGBL, eu vou deduzir, montando as minhas contribuições, no imposto de renda. Em contrapartida, quando eu sacar, vai ser tributado 100%. Do que eu sacar vai ser tributado, né? Diferentemente do VGBL. Mas se parte do meu fundo já foi tributado, não é justo que agora, quando eu saque esse PGBL, seja tributada essa parcela também, de novo. Isso. Só uma pergunta. Você citou aí mais ou menos 10 casos que eu fiz esse apanhado. O tempo de taxa de sucesso que a gente pode ter expectativa, 1 ano ou uns 10 anos? Olha, varia pela tese. A questão as questões relativas ao plano de saúde, elas são extremamente rápidas. Então eu tenho... O plano de saúde é rápido? É rápido, é imediato o efeito, praticamente a recuperação do que tiver sido pago indevidamente, 2 anos no máximo. 2 anos. Então plano de saúde 2 anos. Imposto de renda? Imposto de renda vai para 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. As outras demais matérias, 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Então, mas não? Essas reivindicações exigem uma burocracia, ou melhor, uma série de documentos. E às vezes desencoraja o reivindicador a entrar nesse processo porque são documentos antigos. Não valeria a pena ter um banco de dados para cada caso, que documentos são necessários e ceder a APS? Não, lógico. Agora, nós não temos documentos assim. Tá? CPF, RG, comprovante de residência, isso para todos os casos. Carteiras de trabalho para as ações previdenciárias e de fundo de garantia. Porque os extratos do fundo somos nós que buscamos. Com a procuração dos fundos, a gente busca. Não, é CPF, RG, comprovante de residência e carteiras de trabalho, basicamente. Falando de saúde, bom, aí eu preciso ter gestão de contrato de trabalho, essas coisas. Mas podemos passar sim uma lista de documentos aí para a APS. O documento que a Previsimes fornece, qual que é? Isso, no caso de imposto de renda, quem fornece o documento é uma declaração da Previsimes, onde ela especifica qual que é a proporcionalidade das contribuições que os senhores fizeram no total em comparação com as contribuições próprias. Sobre isso aí é só falar com a Adriana. Pois não? Com relação ao imposto de renda, você pode entrar diretamente na Receita, porque ela apresenta uma tabela, uma planilha que você preenche e encaminha. Olha, pode ser feito, não tenho a menor dúvida. Agora, aí é colocar o processo numa tartaruga e esperar isso em 10, 15 anos, porque a Receita, em pedido de restituição, ela não tem se manifestado. Agora, não só isso, todos os processos que nós ajuizamos, eles, embora exista uma lei, que depois do STJ ter decidido essa matéria, a questão do bis in idem, facultar aos procuradores da Fazenda não recorrerem, não contestarem mais esses pedidos, assim, todos os processos que a gente entra, a contestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é um contrassenso, é aquilo que a gente falou de Ministério da Verdade, né? Divulga que vai se dar, mas não se dá, o INSS divulga que vai cumprir, não cumpre, fala que você não tem direito, que você tem, se ele reconhece pela metade. Então a gente não tem trabalhado com pedidos administrativos. Só para perguntar, com relação a esse artigo 31, você só tem direito se você contribuiu durante o seu trabalho? Não, isso já foi decidido pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Mesmo nos casos em que não há chamada contraprestação em pecúnia, então um desconto lá de um determinado valor, há o direito à manutenção, porque é considerado que isso que a empresa arcou para o empregado foi salário indireto. Então ele arcou, só que ele recebeu um salário indireto, então não há de se falar em não cumprimento do requisito da lei. E no caso do Itaú, isso são todos os casos. Não tinha contra... Tirando lá uma determinada categoria de funcionário, a maior parte era custeada integralmente pelo banco. Você vai deixar um cartão? Isso, vamos. Essa apresentação com os nossos dados, tudo bem? Também eu vou deixar com a peça, ela pode divulgar para todos os senhores, aí tem os nossos telefones também, fica mais fácil. Muito obrigado. Bom, considerando que provavelmente algumas dúvidas persistem, né, com relação a revisões
de aposentadorias do INSS, tem um documento que todos vocês devem ter, já citado aqui pelo Dr. Décio, chama-se Carta de Concessão de Benefício e Memória de Cálculo. Tendo esse documento, vocês passem esse documento para a gente vai dar uma analisada e dizer se cabe algum recurso, alguma correção ou não. Com Carta de Concessão de Benefício e Memória de Cálculo. Obrigado. Bom, muito obrigado ao Dr. Pérez, muito obrigado ao Dr. Rubani.